Shalom, meus amigos. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E meu desafio no dia de hoje é oferecer a vocês a sabedoria contida na Parashá Vaikra. Eu não tive oportunidade durante a semana, por razões profissionais, de gravar nenhum vídeo, mas eu guardei uma pérola da sabedoria judaica para transmitir a vocês no dia de hoje. Eu devo começar dizendo que o meu grande desafio, uma vez que eu falo para judeus e não judeus, é buscar sempre a universalidade da mensagem contida na Torá. Porque não interessa ao não-judeu o estudo do livro de Vaikra. Porque o livro de Vaikra, chamado de Torá Kohanim, nos explica, nos ensina em detalhe o funcionamento do Mishkan e depois do Beit HaMikdash, a forma como os sacrifícios eram feitos, qual era a finalidade de cada um deles, de que maneira os sacerdotes deveriam se conduzir. Mas como eu estou falando para judeus e não-judeus, o meu desafio é buscar justamente quais são as mensagens contidas nessa porção da Torá que sirvam como guia para as nossas vidas. E eu quero começar dizendo que há mais de 2000 anos atrás, quando ainda existia o Beit HaMikdash, era muito mais fácil do que nos dias de hoje espiar uma transgressão, um ato pecaminoso. O transgressor trazia uma oferta, um sacrifício, não é dinheiro, o corban era um animal, se ele não possuísse recursos para comprar um animal, podia ser farinha, e ele confessava perante a comunidade de Israel, no Beit HaMikdash, seus pecados, ele se arrependia, e ele oferecia aquele sacrifício. Esses atos simbolizavam um desejo profundo daquele indivíduo, judeu ou não judeu, se dedicar novamente ao Criador. Não existem muitas formas de servir ao Eterno, existe uma única forma, é aquela preconizada pela Torá. As pessoas criam seus sistemas religiosos, não basta o fato de que cada dia uma religião nova surge, cada pessoa acha, não, eu vou servir ao Criador como eu considero que é a forma melhor. Isso não existe. Hashem nos deu um manual. Você não precisa ser judeu para servir a Hashem, mas você precisa se orientar pela Torá. O Criador nos disse como Ele quer que nós estabeleçamos essa relação. Em 99% dos vídeos que eu produzo, eu transmito uma mensagem que é sempre comum. Nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que fazer um esforço para estabelecer um relacionamento com Deus, porque Deus se afasta da humanidade quando nós cometemos os atos pecaminosos. Toda transgressão afasta o Criador de nós e do mundo em que nós vivemos. Então é preciso entender, que o serviço divino ele deve ser realizado de acordo com o preconizado pela Torá. Vejam, muitas pessoas que não sabem nada a respeito da Torá e do judaísmo vão dizer, esses judeus querem resgatar, porque quando o Beit HaMikdash descer dos céus e o templo for reconstruído, nós vamos restabelecer novamente o sistema de sacrifícios no templo. Essas pessoas dizem, eles querem restabelecer práticas de um paganismo idólatra que tinha lugar no passado. Nada pode estar mais equivocado do que essa ideia. Nenhum de nós que vive nessa geração pode entender a santidade do lugar que era o Beit HaMikdash. A presença da Shekhinah, a presença divina, era algo vivenciado por meio de inúmeros milagres. Era sublime a espiritualidade naquele ambiente, tanto no Mishkan, no deserto, como depois do Beit HaMikdash. E o judeu ou não judeu, quando voltavam para sua casa, ele voltava rejuvenescido espiritualmente, porque ele limpava a alma e purificava o seu espírito. Hashem não quer um naco de carne, nós não fazemos barganhas com o Criador, ou mesmo oferecemos sacrifícios humanos, como acontecia no passado. Isso é uma aberração. O Criador não precisa de nada da humanidade, isso é por nós. Para nós fazermos o nosso processo de techuvá, para nos reencontrarmos com o Criador por meio da sua lei divina. E a Torá descreve o processo de serviço sacrificial em grande extensão e também em detalhes exaustivos. Ela é exauriente, Ao estabelecer a forma como isso deve ser feito, por que o Criador teve essa preocupação de nos oferecer tantos detalhes para que as pessoas não façam como elas acham que é melhor, mas que sigam as diretivas da maior e mais importante de todas as instruções que Hashem entregou à humanidade, que é a sua Torá.
E quando nós vamos ler o primeiro passuk dessa paraxá, está lá, quando um homem dentre de vocês traz um sacrifício. E aqui nós já percebemos uma diferença. Toda vez que a Torá se refere ao homem, ela utiliza a expressão em hebraico ish. Ish, homem, ishá, homem, mulher, marido, esposa, tem vários significados. Mas aqui, quando a Torá fala dentro de vocês, um homem dentro de vocês, ela não utiliza a expressão ish, utiliza a expressão Adão. E obviamente que nós que estudamos a Torá, primeiro o sentimento que nós temos ao ler esse passuk, que vemos a expressão Adão, é nos remetermos ao primeiro de todos os homens, Adão Arishon. Mas a pergunta que os comentaristas da Torá fazem é a seguinte: por que nós devemos lembrar de Adão? Qual é o sentido que existe lembrar do primeiro homem quando nós trazemos um sacrifício para expiar os nossos pecados? Qual é a conexão que existe? E mais do que isso, porque um homem dentre vocês, ora, todo homem é entre nós. Evidentemente, como não existem acréscimos supérfluos na Torá, nós devemos entender o que o Criador pretende nos transmitir quando ele utiliza a expressão Adão para dar significado à ideia de homem e quando fala o homem entre vocês. Voltemos ao princípio. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade, o propósito do sacrifício? Nós já sabemos, expressar a contrição do pecado. Por isso é que nós confessávamos o pecado. Você não ia lá e entregava o sacrifício ao Cohen, ao sacerdote, e ele abatia o animal e depois o queimava no altar e ficava por isso mesmo. Você fazia uma declaração pública do seu pecado. Você tinha que enfrentar isso perante o Criador. Não há como enganar a Deus. Você não podia enganar os homens nessas circunstâncias e você certamente não pode enganar a Deus. Mas, sobretudo, reparar, eu estou falando do propósito do sacrifício, reparar o dano que o pecado causou ao mundo. Você vai dizer ao mundo, pera lá, eu cometi adultério, o prejuízo foi meu, prejuízo espiritual, talvez da minha esposa, quem sabe dos nossos filhos, mas o meu pecado produziu um dano à humanidade. Pois esse é o ponto central aqui, meus amigos. O sistema sacrificial no Beit HaMikdash, no Mishkan, depois no Beit HaMikdash, tem por finalidade corrigir os pecados que a humanidade comete que causam dano ao mundo. Nós, isso evidentemente todos vocês sabem, não vivemos no vácuo. Nós não somos como uma ilha em si mesmos. Todo pecado, todo ato pecaminoso cria um vazio da presença do Criador no ecossistema espiritual, no mundo físico e também no mundo espiritual. Quando nós temos a retração da presença divina no nosso mundo, ou seja, quando a presença do Criador se afasta e com ela todas as qualidades próprias do Criador, a misericórdia, a bondade divina, a justiça perfeita, quando tudo isso se afasta da humanidade, o que se prolifera nesse ambiente? Forças positivas? É claro que não. O que prolifera são as forças negativas. Entendeu por que o mundo está em guerra? Entendeu por que a gente tem Covid? Entendeu por que acontecem maremotos, terremotos, vulcões, destruição, doenças sem fim na história humana? Elas se repetem. É a presença do Criador, que se afastou do mundo em que nós vivemos. E descem dos céus decretos para a humanidade. O pecado faz com que o nível espiritual do mundo caia. O povo judeu não pereceu no Egito porque nós caímos 49 níveis de impureza. A humanidade já caiu muito mais do que isso, a humanidade em que nós vivemos agora. E você vai perguntar por que ela não foi destruída? Porque nós recebemos a Torá. O estudo da Torá é o que sustenta o mundo. Nós temos dito isso ao longo de milhares de anos. O serviço divino. Ainda existem judeus e alguns poucos não-judeus que se dedicam ao serviço do divino, que se dedicam ao estudo da Torá. E ao fazer isso, eles sustentam sozinho a vida no universo. Porque se não fosse assim, já teria colapsado a existência no mundo. Quando você comete uma transgressão, você faz com que a humanidade caia. Por outro lado, quando você faz uma mitzvah ou mitzvot, o que você faz? Você faz com que o mundo suba. Nós estamos, nos últimos milhares de anos,
nessa balança em que os atos, em consonância com a vontade divina, fazem com que a humanidade suba, e os pecados cometidos pela própria humanidade fazem com que nós tenhamos caído num abismo cada vez mais profundo. E qual é a conclusão óbvia disso? Quando você comete um pecado, você não afeta apenas a você mesmo, né? Mas a todo o seu entorno. E é um entorno físico e espiritual também. Você afeta a vida da sua família, você afeta a vida dos seus amigos, você afeta a vida da sociedade em que você vive, você afeta a vida do mundo inteiro. Adão, primeiro homem, em sua mente, quando o Criador disse para ele: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento. Adão, em sua mente, pensou o seguinte: para lá, eu vivo sozinho, eu sou sozinho aqui nesse mundo, não tem mais ninguém. Essa é uma decisão de foro íntimo, uma decisão particular. Eu vou comer do fruto. Né? Evidentemente, ele foi influenciado pela sua alma gêmea, sua meia-metade, né? Que era Rava, que por sua vez foi influenciado por Nahash, que expressa as forças negativas que haviam no mundo, mas que não estavam dentro de nós, humanidade. Apesar dele ter recebido essas influências, essa foi uma decisão. Sempre tenho em mente isso. São as nossas decisões que conduzem o mundo nesta ou naquela direção. E ele pensou: não havia mais ninguém, mas havia. Adão era tudo o que havia. Todas as almas raízes da humanidade estavam dentro de Adão Rishon. Ele não carregava com ele mesmo apenas Rava. E aqui preciso fazer também um pequeno reparo. A Torá não diz que Rava foi criada da costela de Adão, mas que ela estava ao lado. Eles eram um único ser. Eles foram divididos. Por isso que a busca de todo ser humano, homem ou uma mulher, durante a sua vida é pela sua alma gêmea. Nós, enquanto espécie, fomos criados dessa forma. A nossa alma é dividida e ela é mandada ao mundo em duas partes. E nós estamos aqui buscando, né, a nossa metade, para podermos nos realizar plenamente de um ponto de vista espiritual. Mas Adão Rishon estava errado em achar que, como ele estava sozinho no mundo, ele podia fazer o que quisesse e que isso não ia ter consequências futuras. Seu ato pecaminoso produziu tremendas ramificações para as gerações futuras. Nós não conseguimos corrigir um erro de Adão Rishon. E ele colocou o mal dentro de nós, dentro de si mesmo. E nós, como seus herdeiros, né, recebemos a maldade que havia fora do ser humano. E, sobretudo, Adão Rishon introduziu na experiência humana a morte. Né? Esse é o legado do primeiro homem. Bom, nós já sabemos qual é o propósito do sacrifício, e nós já sabemos por que os pecados que nós cometemos produzem consequências no mundo em que vivemos. Portanto, nós já podemos dizer que a principal lição que nós aprendemos com Adão Rishon é que não há decisões privadas. Existem consequências dos nossos atos que interferem no nosso mundo físico e espiritual. Nós causamos caos também no mundo espiritual quando cometemos transgressões. O homossexualismo é um exemplo disso. Né? Muitas pessoas se perguntam: mas o que o resto da humanidade tem a ver com o fato das minhas escolhas sexuais serem essas ou aquelas? O que isso interfere no mundo? Mas esse é o ponto. A questão aqui não é o controle dos corpos propriamente dito, mas as consequências espirituais. Claro que ninguém está autorizado a tirar a vida, né, de alguém que comete uma transgressão, seja ela qual for. Ninguém está autorizado a humilhar outras pessoas, que é a mesma coisa que matar essas pessoas. Por isso vocês não vão encontrar rabinos promovendo ódio contra homossexuais, como a gente vê em outros meios religiosos. Mas o homossexualismo, né, é uma transgressão da Torá, porque não reconhece a forma como nós fomos criados. Nós somos divididos. Né? Portanto, a nossa meia-metade não pode ser do mesmo sexo. Não existe essa possibilidade.
Mas nós temos que convencer as pessoas disso através de um processo, né, de ampliação da nossa compreensão espiritual, das verdades existenciais. A longo alcance, os nossos atos pecaminosos, eu dei o exemplo do homossexualismo, mas isso vale para qualquer uma das transgressões da Torá. Ao longo alcance, o que nós vamos ter, né, nesse ambiente físico e espiritual é a degradação das relações. E daí te vem, eu chamei a atenção antes, todos esses decretos, né, para purificar a humanidade. Quando nós não corrigimos os nossos atos pecaminosos, Deus manda a justiça divina. Quando nós levávamos o sacrifício para o templo em Jerusalém, né, o que nós procurávamos fazer era justamente limpar o mundo dos pecados que nós havíamos cometidos, porque nós entendíamos que toda a nossa comunidade, toda a humanidade, né, pagava um preço alto pelas nossas transgressões. Daí a expressão entre vocês, ou seja, nós temos que ser muito criteriosos, muito cuidadosos com os nossos atos, justamente porque cada transgressão que nós cometemos interfere na vida. Vejam, quando um desastre ambiental causa a morte de milhares de pessoas, saber que você que cometeu uma transgressão, você também é responsável por isso. Você criou um ambiente espiritual no qual as forças negativas assumem o controle da existência e passam a exercer, né, o mandato divino que elas têm sobre a humanidade, porque essas forças, elas não atuam, né, por conta própria, mas também sob o comando divino. Então, meus amigos, o propósito do sacrifício é, sobretudo, reparar um dano causado à humanidade. E existe uma metáfora que nós judeus sempre utilizamos para nos ajudar a entender bem essa ideia. Qual é a metáfora? Um jovem compra uma passagem para viajar num cruzeiro. E aí ele está lá na sua cabine, se divertindo com o cruzeiro, até que o atendente vai lá levar uma refeição para ele e percebe que na porta havia um pouco de água, ele se abaixa, toca na água e vê que a água é salgada e ele entra em desespero. E ele chama o capitão, né? Porque vocês podem imaginar o que significa encontrar água salgada dentro de um navio. O capitão chega com mais dois homens e arrombam a porta, né, dessa cabine, e o rapaz está lá furando o navio, e o capitão pergunta: o que você está fazendo? Você vai nos matar a todos? E o rapaz tranquilamente diz o seguinte: eu estou fazendo aquilo que é meu de direito, eu paguei pela passagem, eu tenho direito a essa cabine, se eu estou furando o navio aqui na minha cabine, isso não importa mais ninguém, isso importa a mim mesmo. Em nossas próprias vidas, todos nós estamos vivendo dentro de cabines num grande cruzeiro que nós chamamos de vida. Às vezes, você pode pensar que nós somos indivíduos absolutamente independentes, mas isso é uma bobagem, nós estamos profundamente conectados. Você nunca parou para pensar por quê? Que todas as espécies foram criadas em massa? Ou seja, os leões não descendem todos de um primeiro leão e de uma primeira leoa. Foram criados muitos casais de leões e leoas pelo Criador. E isso vale para todas as outras espécies, menos para a nossa. A nossa espécie foi criada como ser único. Depois esse ser foi dividido entre um homem e uma mulher. Todos nós somos filhos, somos descendentes dessa mesma matriz, Adão, Rishon e Rava. O objetivo disso é nos lembrar que somos todos irmãos, que estamos todos conectados. A nossa ligação se dirige sempre à primeira matriarca, ao primeiro patriarca, Rava e Adão, Rishon. Nós estamos conectados. O futuro da humanidade não é individual, mas coletivo. Os nossos atos podem produzir um efeito cascata. Quando você é grosseiro com uma pessoa, quando você trata mal uma pessoa, quando você faz algo desprezível, você cria um efeito cascata. Por quê? Porque as pessoas que são vítimas desses atos, elas podem reproduzir essas relações. Isso pode ser tanto para o bem como para o mal. Por outro lado, quando nós introduzimos a bondade
no mundo, nós fazemos com que essa bondade se estenda no seio de toda a humanidade. Por quê? Porque a nossa existência é profundamente conectada. Não só porque, na verdade, o nosso Pai Celestial é um só, somos todos filhos do mesmo Deus, mas porque o futuro da humanidade depende das ações de cada um de nós, meus amigos. Shabbat Shalom.